Crianças, agora vocês irão assistir um vídeo sobre o conteúdo de matemática de hoje. Preste atenção. Deslocamento em malha quadriculada, hoje na aula de matemática. Deslocamento em malha quadriculada facilita a observação e a localização de um objeto em percurso. Geralmente é explorada por meio de setas ou indicações de posição. Você deve observar as indicações do ponto de partida e do ponto de chegada do percurso, ou seja, o início e o fim. As setas mostram o caminho a ser seguido, indicando o sentido, a direção do caminho. Indicações das setas. Então, observe. Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Agora, observe a malha quadriculada. As setas verdes estão mostrando o caminho que o carrinho fez quando partiu do ponto vermelho para chegar no ponto azul. Ele saiu do ponto vermelho e chegou ao ponto azul seguindo um caminho representado pelo código ao lado. Então, vamos observar o código. 3 deslocamentos para a direita, 3 deslocamentos para baixo e 3 deslocamentos para a direita novamente. Vamos brincar! Observe o código que está representado aí, que está mostrando um caminho que a borboleta fez do ponto A ao ponto B. Agora, vamos desenhar na malha quadriculada esse caminho. 3 deslocamentos para a direita, 2 deslocamentos para cima, 1 deslocamento para a direita e 3 deslocamentos para baixo. Observe. Até logo! Criança, nossa proposta de atividade de matemática hoje, iremos dar continuidade à unidade 9, não é isso? Como vocês já assistiram o vídeo mostrando, sobre o que é o deslocamento em malha quadriculada, hoje, nessa atividade de hoje, da página 162 e 163, nós iremos descrever e realizar deslocamentos em malhas quadriculadas. Vocês podem observar aí que nós temos aí o carrinho, que vocês estão vendo aí. Observe na malha quadriculada as setas verdes, Vocês podem estar observando essas setas verdes aí nessa malha quadriculada, onde tem aí esse carrinho aí bem na ponta. Mostrando o caminho que o carrinho fez quando partiu do ponto vermelho. Vocês estão vendo aí, a partida ela é marcada pelo ponto vermelho e a chegada, o fim do percurso é marcada pelo pontinho azul. É isso? Então, ele saiu do ponto vermelho e chegou ao ponto azul, seguindo um caminho representado pelo código abaixo. Que código é esse? Essas setas, As setas na malha quadriculada, elas mostram o caminho seguido pelo carrinho. E que a ponta de cada seta, ela indica o sentido deste caminho. Ou seja, para a direita, não é isso? Para baixo, para em cima, para a esquerda, Então, a pontinha da seta está indicando, Indica a direção do caminho, não é isso? Então, vocês podem estar observando que essas setas aqui, Isso foi o código utilizado para que aquele carrinho lá, saísse lá do pontinho vermelho e chegasse aqui até no azul, Então, todo este percurso aí foi utilizado por esse código aqui, ou seja,
3 deslocamentos para a direita. Vocês estão vendo aí a pontinha da seta marcando para frente, aí para a direita. Aí depois, ó, você pode olhar lá na malha, 2 deslocamentos para baixo, né? Foi 2 setinhas que foi empregada. Em seguida, 2 setinhas novamente para a direita. Depois, uma setazinha para baixo. Depois, a setazinha está oposta. Então, uma setazinha, um deslocamento para a esquerda. E em seguida, 2 deslocamentos para baixo, né? Foi aonde ele chegou no pontozinho azul. Então, esse código que vocês estão vendo logo aqui abaixo dessas setas, foi o código utilizado pelo qual aquele carrinho saiu lá do ponto vermelho e chegou aqui no ponto azul, aqui nessa malha quadriculada. E a proposta de vocês, a primeira proposta de atividade é essa, ó. Nessa primeira bolinha que vocês estão vendo vermelha, diz o seguinte: desenhe no quadro ao lado, esse quadrado, esse retângulo que vocês estão vendo nesse quadro, outro código. Você vai desenhar outro código que represente outro caminho para o carrinho, saindo lá do ponto vermelho e chegando aqui no azul. Então, você vai criar um código, né, utilizando as setas, não é isso? Outra maneira como ele poderia ter saído lá do vermelho para chegar aqui no verde, né, sem ser esse que foi mostrado aí, outro caminho. Então, você vai seguir aí, fazer este desenho aqui nesse quadro aqui do lado. Tá certo? Logo embaixo nós temos aí praticando, onde nós temos a questão 1 que diz o seguinte: vocês percebam aí que o caminho já foi desenhado, né? E que eles devem apenas completar. E vocês vão apenas completar. Este desenho aí já foi, o caminho aí já foi iniciado. Vocês estão vendo aí a setazinha vermelha, verde na malha quadriculada. Observe o código que desenha o restante do caminho que o pássaro fez até o seu ninho, né? Então, o código do caminho do passarinho tá aí o código foi utilizado, né? Vocês podem observar, ó, vamos lá seguindo os comandos, ó. Um deslocamento para cima, você tá vendo que a setazinha tá para cima, só uma. Aí depois, outro deslocamento para a direita, você tá vendo aí a setazinha pro lado direito. Depois foi utilizado um deslocamento para cima novamente, vocês estão vendo aí. Aí depois, 2 deslocamentos para a direita, vocês estão vendo 2 setazinhas, 1 e 2, então parou bem aqui, né? Nesses 2 deslocamentos para a direita. Agora você vai concluir o caminho, né? Até o passarinho chegar aqui no ninho, obedecendo o restante do percurso dessas setas. Qual é o próximo comando agora? 2 deslocamentos para baixo. Então você vai desenhar 2 setinhas para baixo. Depois você vai seguir o comando: uma setazinha de deslocamento para a direita, depois outra para cima e 3 para a direita, que no caso vai chegar no ninho. Tá certo? Então vocês vão completar esse percursozinho aí no livro de vocês. Ok? Passando agora para a próxima página, aqui na página 163, na questão 2, diz o seguinte: desenhe na malha o caminho da formiga até o formigueiro, seguindo o código. Vocês vão fazer a mesma coisa, lá se está o código em cima, né? O ponto de partida, vocês estão vendo aí o pontinho bem pertinho da formiguinha aí, né? Vocês vão desenhar utilizando esse código aí em cima, essas setas, ó. Vocês estão vendo aí que há 3 deslocamentos para a direita, ou seja, 3 setazinhas para a direita. Aí, uma setazinha para cima, outra setazinha para a direita, 2 para cima, 2 para a direita, uma setazinha para baixo, outra para a direita, outra para baixo, outra para a direita, que é onde vai chegar no formigueiro, né? Então, vocês vão utilizar esse código aí em cima, levando a formiguinha até o formigueiro, utilizando esses códigos aí dessas setazinhas, tá certo? Na questão 3, diz o seguinte: trace o caminho que sai de A e chega a B, de acordo com o código a seguir, né? Então, você tá vendo aqui que tem a letra A, né? Você vai utilizar o que aí? Tá dizendo que tá dizendo a quantidade de setas que você vai utilizar. Por exemplo, para baixo, o primeiro quadrinho diz que quantas setas para baixo? É 3 setas para baixo. Então, você vai colocar 3 setas para baixo. Em seguida, o novo código diz: depois, do lado aí você tá vendo 2, né? Então, 2 setas para a direita. Aí você desenha 2 setas para a direita. Depois deste comando, tá pedindo o quê? Você desenhe 2 setas para baixo, você vai desenhar 2 setas para baixo, tudo. Tá certo? Em seguida, ele pede que você coloque mais 2 setas para a direita, você desenha 2 setas para a direita. E em seguida, ele pede que você faça 5 setas para cima, né? Você tá vendo aí? Aí você vai desenhar 5 setas para cima. E em seguida, você conclui com 2 setas para a direita, que é onde chega ao ponto B. É onde vai chegar ao ponto B. Então, para do A até o ponto B, para você chegar aqui, você tem que seguir todo esse comando aí, ó.
3 setas para baixo, 2 setas para a direita, 2 setas para baixo, 2 setas novamente para a direita e 2 setas para cima. É onde você vai chegar no ponto B, não é isso? Aí, ele utilizou, não é isso? Esse outro código aí que nós vamos lá ver na letra A. Aí na letra A diz o seguinte: agora você vai completar o código que representa o caminho que sai de M e chega na N, né? Então na questão 3, você teve todo o código lá em cima e foi colocando só as setas na malha. E agora é o contrário. Na letra A você vai colocar a quantidade de setas, né, que foi utilizado do caminho da letra N até a letra M. Por exemplo, ele já iniciou colocando a resposta aí, ó. Foi utilizado 2 setas para a esquerda. Ó, você tem que começar lá da letra M, lá no pontinho, ó. 1, 2, vocês estão vendo, né? 1, 2, seta para a esquerda, né? Aí você vai contar. Quantas para baixo nós temos aí? Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 para baixo. Aí você desenha a setazinha com a pontinha para baixo. No outro quadrinho, 2 setas para a esquerda. Você bota a setazinha virada para o lado esquerdo, como foi aqui na primeira. Então, você vai colocar aqui todos os comandos neste quadrinho aqui. Tá certo? A letra B diz o seguinte: em duplas, compare os códigos do caminho A e B, do caminho M até o N. O que é que vocês observaram? No caso aí, como vocês não estão em sala de aula, vocês estão em casa, você pode tirar suas próprias conclusões com quem está lhe orientando aí na sua atividade, né? Você vai olhar esses 2 percursos aí, né? Os 2 caminhos da letra A e da letra B, da letra M e da letra N. O que é que você observa? Você acha que são iguais, que são diferentes? Você vai olhar para os 2 depois que você concluir aí e vai ver qual é, o que é que há de diferente, se há alguma coisa iguais, né? O que é que você pode perceber nesses 2 percursos? Você vai escrever a sua opinião aqui, nessas linhas aqui, tá certo? Mas qualquer dúvida vocês podem estar perguntando, que na hora da correção, depois eu vou estar dando retorno para vocês, tirando as dúvidas. Ok, meus amores? Capricha aí na atividade. Terminou de fazer a atividade, aguarde o horário às 10 horas para estar enviando lá no grupo, ok? Um beijo a todos.